Pelo menos 12 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas num ataque com mísseis russos lançado durante a noite contra Kiev. Espanha anuncia centros de acolhimento temporário em Ceuta para 1.800 migrantes. O governo espanhol espera atenuar a crise humanitária na região. Forças Armadas israelitas lançam inquéritos criminais sobre incidentes de grande visibilidade que envolvem o homicídio de palestinianos durante a guerra em Gaza. O príncipe Harry e Meghan Markle vão regressar ao Reino Unido, mas sem assumirem funções oficiais na família real. Pelo menos 12 pessoas morreram num ataque de mísseis russos lançado durante a noite sobre Kiev, tendo outras 33 ficado feridas, de acordo com as autoridades ucranianas. Os ataques atingiram 12 bairros de Kiev, causando danos em habitações, num centro de saúde e numa instituição de ensino. Em Solomiansk, os 2 andares superiores de um edifício residencial de 9 andares foram destruídos e eclodiram incêndios noutros locais. Para além de Kiev, a Polónia mobilizou aeronaves e ativou sistemas de defesa aérea para proteger o seu espaço aéreo junto à Ucrânia. A Roménia também mobilizou 2 caças e um helicóptero depois de o radar ter detectado alvos aéreos perto da fronteira com a Ucrânia. A Ucrânia também intensificou os ataques de longo alcance contra alvos militares e estratégicos russos. As autoridades de Moscou afirmaram que cerca de 250 drones atacaram a região durante a noite, tendo a maioria sido interceptada longe da capital. Na quarta-feira havia combustível disponível em menos de 3 em cada 10 postos de abastecimento em toda a Rússia. E nos últimos dias têm-se formado filas nas bombas de serviço da capital, Moscou. As restrições ao combustível vigoram em quase todas as regiões desde o último sábado. Incluem limites ao volume vendido por cliente, racionamento baseado em códigos QR e sistemas de matrículas pares e impares. A crise é o resultado direto da campanha sustentada de drones de Kiev contra as infraestruturas petrolíferas da Rússia. Só nas 2 primeiras semanas de agosto, quase uma dezena de instalações foram atingidas. Vladimir Putin reconheceu a escassez no final de julho, mas assegurou que não era crítica. Porém, na quarta-feira, o presidente russo admitiu que os ataques ucranianos causam danos. Reunido na tarde de quarta-feira, o primeiro Conselho de Ministros de Abelardo de la Espriella, que começou com uma oração coletiva com os 18 membros do seu governo, terminou com a aprovação do estado de emergência em 15 departamentos da Colômbia. As leis promulgadas ao abrigo deste decreto permitem ao governo aprovar medidas destinadas a atenuar os efeitos do terremoto de 10 de agosto, sem necessidade de votação pelos membros do Congresso da República. O decreto, que foi alvo de críticas por parte da oposição liderada por Iván Cepeda, que acha que o presidente pode estar a ceder as suas funções, vai permanecer em vigor por um período mínimo de 30 dias, podendo ser prorrogado mais 2 vezes pelo mesmo período de tempo ainda este ano. Apenas o Tribunal Constitucional tem agora competência para determinar se as medidas aprovadas por de la Espriella estão em conformidade com o decreto. O documento de 29 páginas divulgadas pela Presidência não especifica medidas imediatas, mas estabelece um plano que inclui a utilização de fundos públicos destinados à luta contra o tráfico de droga, bem como de receitas provenientes da exploração de minerais ou de fontes de energia não renováveis. O terremoto que assolou a Colômbia a 10 de agosto atingiu com especial gravidade Chocó, uma das regiões mais carenciadas e isoladas do país. Cerca de 70 mil pessoas foram afetadas. Mais de 3 mil casas ficaram destruídas e cerca de 19 mil danificadas. Buena parte del año sufren por exceso de lluvias y hay inundaciones permanentes y ahora justamente están afectados por el fenómeno del Niño. Entonces tenemos una población triplemente afectada por terremoto, por conflicto armado e por desastres naturais, o que aumenta a crise. As condições precárias já existentes também agravaram os danos. E o isolamento dificulta igualmente o acesso a algumas comunidades rurais. Hay que pensar en una recuperación que permita superar las brechas que existían también antes, o sea, casi que empezar de cero
o si acaso reubicar algunas de estas familias. Las familias están ubicadas ahora en albergues, en donde nosotros estamos trabajando, respondiendo a esa primera fase de la emergencia, pero hay que empezar a pensar dónde van a vivir esas viviendas, si van a ser recuperadas o se van a reconstruir unas nuevas. En algunos casos hay pérdida total. Para a Unicef, o desafio vai além da reparação dos danos. Passa também por reconstruir sem que estas comunidades voltem a enfrentar as mesmas condições precárias. A mí personalmente, pues que llevo muchos años trabajando temas humanitarios, ver cómo el terremoto afecta a zonas que ya vienen con unas necesidades y unas inequidades tan grandes, es decir, como es caer una desgracia sobre otra desgracia, casi que uno podría ver que es la oportunidad para que el país empiece a atender a comunidades olvidadas durante tantas décadas. A resposta inicial mobilizou cidadãos de todo o país, mas a Unicef salienta a importância de manter essa solidariedade quando a emergência deixar de ser o centro das atenções. Reiterar que lo más difícil viene ahora, que hemos recibido mucha solidaridad de la comunidad nacional. Es sorprendente ver cómo todo el país hace filas enteras para mandar ayudas y eso. Y nuestro llamado es a que no dejemos solos esas comunidades y que sigamos trabajando para que esa recuperación y reconstrucción de las viviendas y las familias afectadas pues sean garantes y tengan en primera línea a los niños y las niñas. As comemorações deste ano do 20 de agosto começaram na Praça Coxu com o hastear da bandeira e os juramentos oficiais. É o primeiro dia nacional desde que o partido Tissa substituiu o Fidesz, que esteve 16 anos no poder. Andreas Baca faz aqui a sua primeira aparição oficial como chefe de Estado. A novidade foi a presença do primeiro-ministro, que também se dirigiu à multidão após os juramentos oficiais. Szent István pontosan tudta, hogy országot alapítani nem egyetlen döntés, nem egyetlen csata, nem egyetlen törvény. Országot építeni évek, évtizedek, évszázadok kitartó munkája. Ha úgy tetszik, a dicsőséges napok és a szürke hétköznapok mindennapjában rejlik az a kitartó munka, ami az országból hazát formál. Os eventos da manhã foram seguidos pelo tradicional desfile aéreo militar. O dia marca ainda o regresso das notícias da principal emissora húngara após uma pausa de quase 6 semanas. A hagyományőrző programokkal, egyházi körmenettel, koncertekkel tarkított, általában nagyszabású tűzijátékkal megkoronázott ünnep kapcsán idén érződik, hogy az új kormány igyekszik szimbolikusan érzékeltetni, hogy nem csak kormányváltás, hanem korszakváltás is történt. Programas gastronómicos e culturais em vários pontos de Budapeste fazem parte das celebrações. Este ano, a história da fundação do Estado é contada num espetáculo de luzes de meia hora, projetado em edifícios emblemáticos da capital. O calendário das vindimas na região francesa de Champagne foi completamente virado do avesso. Este ano começou muito cedo em agosto, o que é uma novidade para alguns produtores de vinho. E nas encostas de Auvillers, a apanha tem começado logo pelas 6h30 da manhã, já que as uvas estavam a amadurecer a uma velocidade recorde por causa do calor intenso. As primeiras vindimas começaram quase um mês mais cedo do que há algumas décadas. Moi, ça fait 30 ans que je travaille sur l'exploitation. Et au début que je travaillais, à 30 ans, mon père il me disait au 15 août, allez, pars en vacances. Et aujourd'hui, on est le 18 août, on est en pleine vendange, c'est du jamais vu. Pouco mais a este, em Tours-sur-Marne, a situação é idêntica. O proprietário destas vinhas não pôde deixar de notar que nos últimos 20 anos aproximadamente, a vindima tem começado sistematicamente mais cedo. 2003 reste dans les annales, on s'en souvient encore, c'est d'ailleurs la première année où on a vendangé fin août en Champagne. Depuis 2003, on a déjà vendangé au moins 10 fois fin août. Et donc 2026 restera probablement dans les annales par son gel, par sa précocité. Et peut-être que dans 20 ans, on se dira que finalement vendanger le 15 août, ça devient à peu près normal. De facto, as geadas deste ano no final de março reduziram inicialmente a colheita. Isto antes de 4 ondas de calor e a seca terem acelerado ainda mais o amadurecimento das uvas.
Resta saber o que esta colheita irá render nas garrafas. Uma fascinante exposição de brinquedos aguarda os visitantes em Pest, na Hungria. Karol Ischenk, um serralheiro e fabricante de plástico, conheceu os brinquedos Playmobil há pelo menos 50 anos, enquanto visitava familiares na Alemanha Ocidental. Ao regressar a casa, criou uma versão húngara das miniaturas. Modificou-as ligeiramente para que as figuras não se pudessem dobrar na cintura, o que significa que não são consideradas falsificações. Naquela época, na Hungria, os brinquedos ocidentais, caros e difíceis de encontrar, não representavam concorrência para as figuras de Karol Ischenk. A sua popularidade manteve-se inabalável durante décadas e hoje em dia contam com colecionadores dedicados. Senki figurából nem lehet autentikus terepasztalt csinálni, tehát ez nem ólomkatona, nem valósághű, ezek kis színes játékfigurák, de mégis megpróbáltuk azt, hogy valamennyire a csata leírások alapján kicsit az eredeti hadmozdulatokat bemutatni, de nyilván ezek színes játékok. A exposição em Pest apresenta uma coleção de quase 3.000 peças provenientes de 8 colecionadores apaixonados. A cena que retrata a Batalha de Mohacs é um espetáculo de tirar o fôlego, montada com exatamente 1.526 figuras, um número que corresponde precisamente à data histórica. A relevância da ideia reside no facto de se terem passado exatamente 500 anos desde que o exército húngaro, liderado por Luís II, sofreu uma derrota às mãos das forças de Solimão I.